Continuando a leitura da Bíblia Católica, capítulo 8. Eliseu, porém, falou àquela mulher cujo filho lhe ressuscitara, dizendo: Levanta-te, vai tu e a tua família, sai do teu país por onde quer que puderes, porque o Senhor chamou a fome, e ele virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se ela e fez conforme o homem de Deus tinha dito. Indo com toda a sua família, peregrinou largo tempo na terra dos filisteus. Passados os que foram 7 anos, voltou a mulher da terra dos filisteus e foi ter com o rei para reclamar pela sua casa e pelas suas fazendas. Falava, pois, o rei Giese, criado do homem de Deus, dizendo: Conta-me todas as maravilhas que Eliseu tem feito. E referindo a ele, aí como o rei Eliseu tinha dito, ressuscitado um morto, como Eliseu tinha ressuscitado um morto, referindo ele, aí rei como Eliseu tinha ressuscitado um morto. Apareceu a mulher cujo filho tinha ressuscitado, reclamando pela casa e pelas suas fazendas, e disse Giese: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é seu filho que Eliseu ressuscitou. Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou. O rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo que é seu e todos os créditos das suas fazendas, desde o dia que ela deixou a terra até o presente. Veio também Eliseu a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente, e avisaram-no, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. E disse o rei a Hazael: Toma contigo presentes e vai ao encontro do homem de Deus e consulta por ele o Senhor, dizendo: Se eu poderei escapar desta minha doença. Foi, pois, Hazael encontrar um homem de Deus, levando consigo presentes e tudo mais precioso de Damasco, que faziam as cargas de 40 camelos. Tendo-se apresentado a Eliseu, disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, dizendo: Se poderei sarar desta minha doença. E Eliseu respondeu: Vai, dize-lhe que sararás. Mas o Senhor me mostrou que ele morrerá certamente. E ficou parado com Hazael e seu turbo até corar pelo rosto, e o homem de Deus chorou. E Hazael lhe disse: Por que choras, meu senhor? Eliseu lhe respondeu: Porque eu sei quantos males virá a fazer aos filhos de Israel. Queimarás as suas cidades fortes, passará a espada a seus mancebos, machucarás as suas crianças, rasgarás pelo meio o ventre das prenhadas. E Hazael lhe disse: Quem sou eu, teu servo, senão um cão, para fazer tão grandes coisas? E Eliseu respondeu: O Senhor me mostrou que tu serás rei da Síria. Ele, depois de deixar Eliseu, voltou para o seu amo, o qual lhe disse: Que te disse, Eliseu? E ele lhe respondeu: Disse-me que recobrarás a saúde. E ao outro dia pegou Hazael num pano, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei. Morto ele, reinou Hazael em seu lugar. No 5º ano de Jorão, filho do rei de Acabe, rei de Israel, e Josafate, o rei de Judá, reinou Jorão, filho de Josafate, rei de Judá, 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou pelos caminhos dos reis de Israel, como tinha andado na casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua mulher. Ele obrou o mal diante do Senhor. Mas o Senhor não quis perder inteiramente Judá por causa de Davi, seu servo, conforme a promessa que ele tinha feito, que lhe daria uma lâmpada luzente a ele e seus filhos para sempre. Em tempo do seu reinado, se rebelou Edom para não estar abaixo do jugo de Judá, e constituiu para si um reino. E veio a Jorão, a Seir e todas as suas carroças, e saiu de noite, bateu a idumeus que tinham cercado, e aos comandantes das carroças, mas o povo fugiu para as suas tendas. Separou-se, pois, Edom, para não estar sujeito a Judá até o dia de hoje. Então se rebelou também contra Lóbna. Se rebelou também Lóbna. O resto das ações de Jorão e tudo o que fez, que se acha escrito no livro dos Anais dos reis de Judá. E Jorão adormeceu com seus pais e foi sepultado com ele na cidade de Davi, em seu lugar, onde reinou o filho Ocosias. No ano do 10º de Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, subiu ao trono Ocosias, o filho de Jorão, rei de Judá. E tinha Ocosias 22 anos quando começou a reinar, e 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalha, filha de Amri, rei de Israel. E ele andou caminhos da casa de Acabe, obrou mal diante do Senhor com a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Ele marchou também com Jorão, filho de Acabe, a pelejar contra Hazael, rei da Síria, em Ramote de Galaade. Os sírios feriram a Jorão.
o qual voltou a Jezreel para se curar, porque os sírios o tinham ferido em Ramote, pelejando contra Hazael, rei da Síria. E Ocosias, rei de Jorão, rei de Judá, veio a Jezreel para visitar a Jorão, filho de Acabe, porque lá estava doente. Chamou o profeta Eliseu, um dos filhos dos profetas, e lhe disse: cinge os teus rins e toma à mão esta redomazinha de óleo e vai a Ramote de Galaade. Quando lá tiveres chegado, verás Jeú, filho de Josafate, filho de Namissi. E depois entraremos, o tirará da roda dos seus irmãos e levarás para um aposento retirado. Tomando a redomazinha de óleo, lhe derramarás sobre a cabeça e dirás: eis aqui o que o Senhor diz: eu te ungi rei sobre Israel. Abrirás a porta e fugirás e não te demorarás ali. O moço, pois criado de Eliseu, partiu para Ramote de Galaade e entrou ali. Ouviu assentados os principais oficiais do exército e disse: príncipe, eu tenho que te dar uma palavra. E Jeú disse: a qual de nós tu queres falar? E ele respondeu: a ti, ó príncipe. Jeú, pois, se levantou e entrou para um quarto, e o moço lhe derramou óleo sobre a cabeça, dizendo: eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi em rei sobre Israel, o povo do Senhor, e te extinguirás da casa de Acabe teu homem, e eu vingarei da mão de Jezabel o sangue dos profetas meus servos e o sangue de todos os servos do Senhor. Perderei toda a casa de Acabe, matarei a casa de Acabe até o que urina na parede, desde o primeiro até o último Israel. E tratarei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Jezabel também será também comida dos cães no campo de Jezrael, e não se achará quem enterre. E ela abriu a porta e fugiu. Gente, era muita matança, cara. Jeú saiu para onde estavam os oficiais do seu amo, os quais lhe disseram: vai tudo bem? Que é o que te veio dizer esse louco? Ele lhe respondeu: vós bem conheceis o homem, o que ele me diria. Porém eles replicaram: não é assim, mas conta-no-lo antes. Jeú lhes disse: ele me declarou tal coisa, acrescentou: eu te ungi em rei sobre Israel. Com isso eles se levantaram apressados, tomando a cada uma sua capa, puseram debaixo dos pés de Jeú como uma espécie de trono, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é nosso rei. Jeú, pois filho de Josafá, filho de Namissi, fez uma conjuração contra Jorão, porque Jorão com todo Israel tinha cercado a Ramote de Galaade contra Hazael, rei da Síria, e tinha voltado para se curar em Israel das feridas que lhe tinham feito os sírios quando pelejava contra Hazael, no rei da Síria. Disse Jeú: se vos parece, ninguém saia, nem fuja pela porta da cidade, para que não vá dar nova a Jezrael. E ele partiu e marchou contra Jezrael. Jorão, pois, estava ali doente, e Ocosias, o rei de Judá, tinha vindo a visitar a Jorão. A sentinela, pois que estava no alto da torre de Jezrael, viu a tropa de Jeú que vinha e disse: eu vejo uma tropa. E disse Jorão: toma um coxo e envia o seu encontro, que foi e pergunte: acaso vai tudo bem? Foi, pois, o que tinha montado no coxo ao encontrar com Jeú e lhe disse: o rei te diz isso. Está tudo em paz? E Jeú lhe respondeu: que tens tu com a paz? Passa e segue-me. Deu a sentinela também o aviso, dizendo: o mensageiro chegou a eles e não volta. Mandou Jorão ainda o segundo coche de cavalos, e o mensageiro disse: o rei diz isso? Está tudo em paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa a segue-me. Passa e segue-me. E a sentinela avisou, dizendo: ele chegou a eles e não volta, mas o andar parece com o andar com Jeú, filho de Namissi, porque vem precipitadamente. E disse Jorão: meta os cavalos no coche e vamos. E meteram os cavalos no seu coche, e saiu Jorão, rei de Israel, Ocosias, rei de Judá, e cada um no seu coche saíram a encontrar-se com Jeú e o acharam no campo de Nabô, Jezreelita. Jorão, tanto que viu a Jeú, disse: temos paz, Jeú? Mas ele respondeu: que paz? Ainda as idolatrias e crime de Jezabel, tua mãe, e os seus muitos encantamentos estão em vigor. Jezabel, quero ver sobre depois. Voltando.
Jorão, que viu Jeú, disse: temos paz, Jeú? Mas ele respondeu: que paz? Ainda a idolatrias e crimes de Jezabel, tua mãe, e os seus muitos encantamentos estão em vigor. Logo voltou às rédeas e, fugindo, disse para Ocosias: estamos traídos, Ocosias. Mas Jeú armou seu arco, feriu a Jorão por entre as espadas, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu logo morto no seu coxe. E disse Jeú ao capitão Badacer: pega nele e deita-o no campo de Nabote israelita, porque quando eu e tu, sentados no coche, seguíamos a Acabe, pai deste, pronunciou essa profecia contra ele, dizendo: eu juro, diz o Senhor, que se neste campo vingarei em ti o sangue de Nabô e o sangue de seus filhos, que eu vi derramar ontem. Agora, pois, pega nele, deita-o no campo, conforme a palavra do Senhor. Mas Ocosias, o rei de Judá, vendo isso, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Jeú foi seguimento dele e disse: mas também há este no seu coxo, e o feriram na subida de Gávea, que está ao pé de Eblam. E fugiu para o Magedo e ali morreu. Seus servos o puseram sobre o coxo e o levaram para Jerusalém, e o sepultaram no sepulcro de seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, reinou Ocosias sobre Judá. Veio Jeú a Jezabel, mas Jezabel, tendo saído à sua chegada, pintou seus olhos com antimônio e adornou a sua cabeça e olhou pela janela. Para Jeú, entrava pela porta quando disse: que paz se pode esperar de quem, como Zambri, matou seu amo? E Jeú levantou o rosto para a janela, dizendo: quem é esta? E 2 ou 3 eunucos lhe fizeram uma profunda referência, mas Jeú lhe disse: precipitai-a daí abaixo. E eles a precipitaram, e a parede ficou salpicada de sangue. Precipitaram, será que mataram? A parede ficou salpicada de sangue, e as patas dos cavalos a pisaram. Tendo Jeú entrado para comer e para beber, disse: ide ver aquela desgraçada e sepultai-a, porque é filha de rei. Tendo ido para entrar, e não acharam senão a caveira e os pés e as extremidades das mãos. Vieram-no dizer a Jeú, e ele disse: esse é o que o Senhor tinha pronunciado por Elias Tesbita, o seu servo, dizendo: no campo de Jezrael comerão os cães e a carne de Jezabel, e a carne de Jezabel será no campo de Jezrael como um esterco sobre a face da terra, de sorte que os passarem digam: esta é aquela de Jezabel? Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu uma carta, mandou a Samaria, aos principais da cidade, aos anciãos e aos ais dos filhos de Acabe, dizendo: tanto que vós receberdes esta carta dos filhos de Acabe, dizendo: tanto que vós receberdes essa carta, vós que tendes em vosso poder filhos do vosso amo, os coxos e os cavalos e cidades fortes, armas, escolhei o mais considerável daquele que vos agradar dentre os filhos do vosso amo, e ponde-o no trono do seu pai, pela casa do vosso amo. Eles atemorizaram muito e disseram: 2 reis não puderam ter-se contra ele, pois como poderemos nos resistir-lhe? Pelo que os mestres do palácio do rei e os oficiais da cidade, os anciãos e os rais, mandaram dizer a Jeú: nós somos os teus servos, faremos tudo o que ordenares, nem elegeremos rei sobre nós. Faze tudo o que vos agradar. Mas Jeú se tornou-lhe escrever a segunda carta, dizendo: se vós sois meus, obedeceis e cortai a cabeça aos filhos do vosso rei, e vinde ter comigo amanhã, esta mesma hora, a Jezrael. E os filhos do rei eram 70, se criavam em casa dos principais da corte. Logo que eles receberam a carta, pegaram nos 70 filhos dos reis e os mataram, e meteram suas cabeças nos cestos e lhe mandaram a Jezrael. Veio, pois, o mensageiro e avisou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele respondeu: ponde-a em 2 montes, à entrada da porta, até pela manhã. E então que amanheceu, saiu e, posto em pé, disse a todo o povo: vós sois justos, e eu se conspirei contra o meu amo, e se eu o matei, quem é que matou todos estes? Considerai, pois, agora que não caiu em terra a palavra alguma do Senhor que o Senhor proferiu contra a casa de Acabe, e com o Senhor cumpriu para que ele predisse a boca de seu servo Elias. Fez, pois, Jeú morrer a todos que estavam na casa de Acabe em Jezrael, e todos os seus grandes amigos, os sacerdotes, até não ficar dele resto algum. Levantou-se e veio para Samaria. Como no caminho chegasse a uma cabana de pastores, achou os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e lhe disse: quem sois vós? Eles lhes responderam: somos os irmãos de Ocosias, e viemos cumprimentar os filhos do rei e os filhos da rainha. Jeú disse: apanhai-os vivos. E como apanhassem vivos, os declararam em uma cisterna perto da cabana, 42 homens, e não deixou deles algum. Partindo dali, filho de Jonadab, filho de Recabe, se lhe fez um contradiço, e Jeú saudou e lhe disse:
Porventura tens tu coração reto, como é o meu e o teu coração? E Jonadab respondeu, tenho. Se assim é, disse Jeú, dá-me a tua mão. E Jonadab lhe deu a sua mão. Jeú fez subir ao seu coche e lhe disse, vem comigo e verás o meu zelo pelo Senhor. Tendo-o feito assentar no seu coche, o levou a Samaria. Matou a todos que restavam da casa de Acabe em Samaria, sem perdoar a um só, conforme a sentença que o Senhor tinha pronunciado por Elias. Ajuntou, pois, Jeú todo o povo e lhe disse, Acabe deu pequeno culto a Baal, mas eu lhe tributarei maior culto. Fazei-me, pois, vir agora todos os seus ministros, os seus sacerdotes, e não falte nenhum que deixe de vir, porque eu quero fazer um grande sacrifício a Baal. Todo o que faltar morrerá. Mas isso em Jeú era artifício para dar cabo dos adoradores de Baal. E disse, fazei uma festa solene a Baal. E enviou a chamá-los por todos os limites de Israel, e vieram todos os servos de Baal, e não ficou nenhum só que não viesse. Entraram no templo de Baal e encheu-se a casa de Baal desde o princípio até o fim. Disse os que guardavam as vestimentas, tirai as vestimentas para todos os ministros de Baal, e eles os trouxeram. E tendo entrado Jaú e Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, disse aos adoradores de Baal, examinai, vede que não esteja entre nós algum dos ministros de Baal, alguns dos ministros do Senhor, mas que estejam somente os servos de Baal. Encontraram eles, pois ofereceram suas vítimas os seus holocaustos. Jeú, porém, tinha pontos da parte de fora 80 homens, e lhes tinha dito, se escapar um só homem destes que eu vos entregará às mãos, a vossa vida me será responsável pela sua. E aconteceu que, oferecido holocausto, ordenou Jeú a seus soldados e oficiais, entrai e matai neles, não escape nenhum. E os soldados e capitães passaram ao fio da espada e os lançaram fora, e foram à cidade do templo de Baal, e tiraram do templo a estátua de Baal, e queimaram, e reduziram a pó. Destruíram também o templo de Baal, em lugar dele fizeram as suas latrinas que hoje persistem. Desse modo, aboliu Jeú de Israel a Baal, mas ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nata, que fez pescar em Israel, nem abandonou os novilhos de ouro que estavam em Betel e em Dan. Disse, pois, o Senhor a Jeú, porque tu cumpriste cuidadosamente o que era justo e agradável aos meus olhos, e executaste contra a casa de Acabe tudo que eu tinha no meu coração, teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, porque não se apartou dos pecados de Jeroboão que tinha feito para a pecar Israel. Neste tempo, começou o Senhor a ter tédio de Israel, e Hazael derrotou em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para a banda do Oriente, em toda a terra de Galaade e de Gade e de Ruben e de Manassés, desde Aroer até que estava sobre a torrente de Arnon e Galaade e Bezã. O mais das ações de Jeú e todos os seus feitos e seu valor estão escritos no livro dos anais dos reis de Israel. Em seu lugar reinou seu filho Joacás, em tempo que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria foram 28 anos. Mas Atalha, mãe de Ocosias, vendo morto seu filho, levantou-se e matou a toda a descendência real. Porém, Que loucura, mano. Atalha. Nossa. Porém, Josabá, filho do rei de Jorão, irmã de Ocosias, pegando em Joás, filho de Ocosias, o furtou do meio dos filhos dos reis quando estavam matando, e também furtou do leito a sua ama e o escondeu da presença de Atalha para que não matasse. Ele esteve 6 anos oculto com a ama na casa do Senhor, e Atalha reinou sobre a terra. No 7º ano, porém, enviou Jojaba e tomando os centuriões e os soldados, os induziu consigo no templo do Senhor e fez com eles um tratado. Juramentando na casa do Senhor, ele mostrou o filho do rei. Ordenou-lhes, dizendo, eis aqui que a vez de fazer uma 1/3 parte de vós entrará no sábado e fará guarda à casa do rei. A outra 1/3 parte ficará à porta de sul, e a 3ª parte esteja à porta, que está por detrás do quartel dos escudeiros, e fareis guarda à casa de Messa. E 2 partes de vós, todos os que saírem de semana, estarão de sentinela à casa do Senhor junto ao rei.
e o rodeareis, tendo as armas nas vossas mãos. Se alguém entrar no recinto do templo, esteja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. E executaram os centuriões tudo que o pontífice Jojaba lhe havia ordenado. Tomando cada um a sua gente que lhe entrava de semana, os que saíram dela vieram ter com o rei do pontífice Jojaba, o qual lhe deu as lanças e as armas do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Puseram, pois, cada um com as armas na mão a roda do rei, desde a banda direita do templo até a banda esquerda do altar e do templo. E Jojabas lhes apresentou o filho do rei, pôs-lhe sobre a cabeça o diadema e o livro da lei. E eles constituíram rei e ungiram, batendo com as mãos, gritaram: Viva o rei! E Atália ouviu o clamor do povo que concorria. E entrando entre as turbas do Senhor, o viu assentado no trono segundo o costume, ao pé dele, e os cantores e as trombetas, e todo o povo da terra muito alegre tocando as trombetas. E ela rasgou os vestidos, gritando: Isso é traição. Mas Jojaba ordenou... Gente, todo mundo, eu queria entender, né? Rasgar os vestidos na Bíblia. O que é dessa Bíblia aqui? Ela tem uma tradução muito louca. Por isso que eu tô achando bacana, porque tem hora que... Vamos lá. Mas Jojaba ordenou aos centuriões que comandavam as tropas, lhe dizendo: Levai-a para fora do recinto, e todo o que a seguir morra a espada, porque tinha dito o pontífice: Não seja morta dentro do templo. E lançaram-lhe as mãos e a levaram aos empurrões ao caminho da entrada, cavalos junto ao palácio, e ali foi morta. Jojaba fez uma aliança entre o Senhor e o rei, e entre o povo, como se fosse do povo do Senhor e o rei do povo. Como se fosse o povo do Senhor e entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou no templo de Baal e deitaram abaixo seus altares e fizeram suas imagens em 1000 pedaços. E mataram a Matã, sacerdote de Baal, diante do altar. E o príncipe pôs guardas na casa do Senhor, tomou consigo os centuriões e as legiões de Serete, de Felete, de todo o povo da terra, e conduziram ao rei fora da casa do Senhor. Foram ao palácio pelo caminho à porta dos escudeiros, que o rei assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. A Atália, porém, foi passada a espada à casa do rei. E tinha Joás 7 anos quando começou a reinar. No ano 7º, Jeú reinou Joás, e reinou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Sebia de Bersabé, e procedeu Joás justamente antes do Senhor todo o tempo que foi dirigido pelo pontífice de Jojaba. Todavia não tirou os altos, porque ainda o povo sacrificava e oferecia incenso. Ainda, né, nessa parte aqui, restauração do templo. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro consagrado que for oferecido no templo do Senhor, pelos que passaram, que se oferece pelo preço da sua alma, que espontaneamente ao arbítrio do seu coração trazem ao templo do Senhor, os sacerdotes recebam segundo a sua ordem e façam os reparos na casa do Senhor, se virem que alguma coisa necessita de conserto. Mas até o ano 23º, o rei de Joás, os sacerdotes nos fizeram reparos alguns no templo. E o rei chamou o pontífice Jojaba e os sacerdotes e lhe disse: Por que não fazeis vós os reparos? Não recebais logo mais dinheiro segundo a ordem do vosso ministério, mas restituí-o para os reparos do templo. E os sacerdotes foram proibidos de receberem mais dinheiros do povo e de fazerem os reparos da casa. Pegou o pontífice Jojaba num cofre e fez-lhe abrir por cima e pôs o pé do altar à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam as portas deitavam nele todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinham o escrivão do rei e o pontífice, despejavam e contavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. Aqui começou o dízimo, né? E depositavam por conta e por peso nas mãos dos que presidiam, os que trabalhavam na fábrica do Senhor, os quais o dependiam, como os carpinteiros, como os pedreiros que trabalhavam lá, e faziam os concertos, e com os que cortavam as pedras para se comprarem as madeiras, as pedras que se lavravam de maneira que se completasse a despesa para reparar a casa. Não se fazia, contudo, desse dinheiro que se trazia ao templo do Senhor, nem as talhas do templo do Senhor, nem os garfos, nem os toríbulos, nem as trombetas, nem vaso algum de ouro ou prata, porque
se dava aos que trabalhavam para reparar o templo do Senhor, e não se tomava conta aos homens que recebiam dinheiro para distribuir pelos trabalhadores, mas eles o empregavam com fidelidade. Não metiam, porém, no templo do Senhor o dinheiro por delito e o dinheiro pelos pecados, porque eram dos sacerdotes. Então veio Hazael, rei da Síria, sitiou a Guete e a tomou, fez o resto a marchar contra Jerusalém. Por este motivo, Joás, rei de Judá, tomou todas as oferendas santificadas que tinham consagrado a Josafá e a Jorão e Ocosias, reis de Judá, seus pais, e a eles e as que ele mesmo tinha oferecido. Todo o dinheiro que se pôde achar nos tesouros do templo do Senhor e no palácio do rei, o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de vir a Jerusalém. O resto das ações de Joás e tudo o que ele fez está nos anais dos reis de Judá. Porém, os servos de Joás se levantaram e fizeram uma conspiração entre si e mataram Joás na casa de Melo, na descida da Sela, porque Josacar, filho de Semate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o mataram. Morrendo, o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e em seu lugar reinou Amazias, o seu filho. No ano 23 de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, reinou Joacás, filho de Jeú, sobre Israel e Samaria 17 anos. Obrou o mal diante do Senhor e seguiu os pecados de Jeroboão, seu filho de Nabate, que tinha feito a pecar contra Israel, e não se apartou deles. Acendendo-se o furor do Senhor contra Israel, os entregou todo este tempo nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Mas Joacas fez uma oração diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu o aperto de Israel, porque os tinha destroçado o rei da Síria. O Senhor deu um salvador a Israel, e ele foi livre da mão do rei da Síria. Os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Eles, todavia, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, e tinham feito pecar Israel, mas caminharam neles, porque até o bosque permaneceu em Samaria, e não tinham ficado em Joacas do povo, senão 50 Joacas do povo, senão 50 cavalheiros e 10 coxes, 10 homens de pé, porque o rei da Síria os tinha matado e os tinha reduzido como pó da eira onde se debulha. O resto das ações de Joacas e todos os seus feitos e seu valor estão escritos no livro dos anais dos reis de Israel. Joacas adormeceu com seus pais e o sepultaram em Samaria. Joás, o seu filho, reinou no seu lugar. No ano 37 de Joás, o rei de Judá, reinou Joás, filho de Joacas, sobre Israel em Samaria por espaço de 16 anos. Obrou o que é mal diante do Senhor. Não se apartou do pecado de nenhum de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito pecar a Israel, mas neles andou. O resto, porém, das ações de Joás e tudo o que ele fez, e seu valor, e como ele pelejou contra Amazias, rei de Judá, e tudo está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais, Jeroboão subiu ao seu trono, mas Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Joás, rei de Israel, o veio ver, chorava diante dele. Dizia: meu pai, tu és o carro de Israel e seu condutor. E Eliseu lhe disse: traze-me cá o arco e flechas. E como lhe trouxesse um arco e flechas, traz-me cá o arco e flechas. E como lhe trouxessem, Eliseu disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E tendo pois a mão, Eliseu pôs as mãos sobre as do rei e disse: abre a janela que olha para o oriente. Tendo-a aberto, disse Eliseu: atira com uma flecha. E atirou. E Eliseu disse: flecha a salvação do Senhor, flecha a salvação contra a Síria. E tu ferirás a Síria em Afec até a consumires. E disse: pega das flechas. E tendo o rei pegado delas, disse-lhe outra vez: fere a terra com a flecha. E tendo ferido 3 vezes, e parando o homem de Deus, se enfadou com ele e disse: se tiveres feridos a terra 5 ou 6 ou 7, terias derrotado a Síria até a sua total ruína. Mas agora só derrotará 3 vezes. Morreu Eliseu e o enterraram. Neste mesmo ano, porém, vieram os ladrões de Moabe sobre a terra, e uns que estavam enterrando um homem viram ladrões e lançaram o cadáver no sepulcro de Eliseu. Tanto que o cadáver tocou os ossos e ressuscitou, e o homem se levantou sobre seus pés. Hazael, porém, rei da Síria, tinha afligido a Israel por todo o reinado de Joacas. E compadeceu-se o Senhor deles e tornou eles por causa do pacto que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis perder e nem rejeitar inteiramente até o presente tempo. Morreu Hazael, rei da Síria, e reinou pelo seu filho Ben-Hadad. Mas Joás, filho de Joacas, recobrou Ben-Hadad, filho de Israel, as cidades que ele havia tomado, Joacas pelo seu pai, pelo direito da guerra. E Joás o bateu por 3 vezes e restituiu a Israel e as cidades. No 2º ano de Joás, filho de Joacas, rei de Israel, reinou Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém, sua mãe se chamava Joadã, de Jerusalém.
E em Jerusalém, e ele fez o que era justo diante do Senhor, mas não como Davi, o seu pai. Procedeu em tudo como seu pai Joás tinha feito, exceto que não tirou os altos, porque ainda o povo imolava e queimava incenso. E tanto teve o reino seguro, tanto que teve o reino seguro, fez matar aqueles que seus servos que tinham morto o rei seu pai. Mas não fez morrer os filhos desses matadores, segundo porque está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o preceito do Senhor que diz: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Mas cada um morrerá pelo seu pecado. E ele... que legal. É seu mesmo. O problema que você tá pagando é teu mesmo, viu? Não vem com essa aqui, não é só dos outros, não. É seu mesmo. Esse momento foi o que bateu 10.000 idumeus no vale de Salinas e tomou a peleja, a fortaleza que chamou Jecteel, como ela ainda hoje se chama. E então enviou Amazias mensageiros a Joás, filho de Joacas, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem e vejamo-nos. E Joás, o rei de Israel, mandou a Amazias, rei de Judá, essa resposta: o cardo do Líbano mandou dizer ao cedro que está no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. E passaram as feras do bosque que estão no Líbano e pisaram aos pés do cardo. Tu ficaste superior em batalha aos idumeus e o teu coração se enobreceu. Conta-te com a glória e pousa em tua casa. Chamas pelo mal que pereceres a tu e a Judá contigo. Porém, Amazias não sossegou, e Joás, rei de Israel, subiu, e vieram a ele Amazias, rei de Judá, em Betsamé, a cidade de Judá. E Judá foi desfeito por Israel. Fugiram cada um para suas tendas. Joás, rei de Israel, tomou a Betsamés e Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias, e o levou a Jerusalém. Rompeu o muro de Jerusalém, o espaço de 400 côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. E tomou ouro e prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, os tesouros dos reis e os reféns, e voltou para Samaria. O resto das ações de Joás e o valor com quem pelejou contra Amazias, rei de Judá, está escrito nos anais dos reis de Israel. E o Joás adormeceu com seus pais, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. E em seu lugar reinou seu filho Jerobão. Mas Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacas, rei de Israel. O resto das ações de Amazias também está no livro dos anais de Judá, dos reis de Judá. Contra ele se forjou em Jerusalém uma conjuração, mas ele fugiu para Laques. E eles enviaram após ela a Laques e ali o mataram. E o transportaram em cima de uns cavalos. Foi sepultado em Jerusalém com seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Azarias em idade de 16 anos e o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Este foi o que edificou Elate e restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 41 anos. Obrou o mal diante do Senhor e não se apartou de pecado nenhum de Jeroboão, filho de Nabat, que tinha feito a pecar Israel. Esse mesmo restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Emate até o mar deserto, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual havia pronunciado o seu servo profeta Jonas, filho de Amate, que era de Jet, que está em Ofer, porque viu o Senhor a cruelíssima aflição de Israel, e que haviam sido consumidos até os encerados e os derradeiros do povo, não havia com que socorreste Israel. Nem o Senhor decretou que ele apagaria o nome de Israel debaixo do céu, mas ele o salvou por mão de Jorobão, filho de Joás. O mais das ações e tudo que ele fez, com o valor que pelejou e destituiu, está a Emate a Judá em Israel, está no livro dos anais dos reis de Israel. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, reinou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar. Gente, olha o tanto de reinado. Gente, ele tinha 16 anos só. E reinou 52 em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jequeia, e ele fez o que era agradável diante do Senhor, conforme tudo que fez Amazias, seu pai. Todavia não demoliu os altos, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso lá. Mas o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia de sua morte, e vivia à parte uma casa retirada. E Joatão, filho do rei, governava o palácio e julgava o povo da terra. O resto, porém, das ações de Azarias e tudo o que ele fez está no livro dos anais dos reis de Judá. E Azarias adormeceu com seus pais e sepultaram seus maiores na cidade de Davi, e Joatão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, o rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E obrou o que era mal diante do Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Não se apartar, né?
não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito pecar a Israel. E contra ele se conjurou Selum, filho de Jabés, e o atacou e matou publicamente e reinou em seu lugar. O resto das ações de Zacarias está escrito no livro dos Anais, rei de Israel. E assim cumpriu o que o Senhor tinha dito a Jeú. Teus filhos estarão assentados sobre o trono de Israel até a quarta geração, e assim sucedeu. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, reinou Selum, filho de Jabes, no sua mês em Samaria. Subiu de Tersa Manaim, filho de Gade, e veio a Samaria, e investiu com Selum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. O resto das ações de Selum e a conspiração de que urgiu traiçoeiramente está escrito no livro dos Anais, reis de Israel. E então destruiu Manaém, Tapsa, todos os que nela estavam em seus confins desde Tersa, porque não lhe quiseram abrir a porta. Matou todas as mulheres prenhas, fazendo-as rasgarem o ventre. No ano 39 de Azarias, credo, gente, o rei de Judá reinou sobre Israel em Samaria, filho de Gade, 10 anos, e obrou que era mal diante do Senhor, não se apartando dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito pecar Israel durante todo o seu reinado. Veio a esta terra, Fu, rei dos assírios, e Manaém deu a Fu 1000 talentos de prata para que ele socorresse e lhe firmasse o seu reino. Manaém ordenou a imposição deste dinheiro sobre o seu reino. Manaém ordenou a imposição deste dinheiro sobre todas as pessoas poderosas e ricas para dar aos assírios 50 ciclos de prata por cabeça, e voltou o rei dos assírios e não demorou no país. O resto das ações de Manaém, tudo que ele fez, está escrito nos anais dos reis de Israel. Adormeceu em Manaém com seus pais, e Facéia, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, o rei de Judá, que reinou Facéia, filho de Manaém, sobre Israel 2 anos. Obrou que era mal diante do Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito pecar Israel. Mas Facé, filho de Romélia, general de suas tropas, fez uma conjuração contra ele e feriu Samaria na torre da casa real, ao pé de Argobe, e ao pé de Arié, com ele 50 filhos de Galaditas, e matou e reinou em seu lugar. O resto das ações de Facé e tudo que ele fez está nos livros dos anais dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, reinou Facéia, filho de Romélia, sobre Israel 20 anos. Obrou que era mal diante do Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Mas em tempo de Facé, rei de Israel, veio Teglatfalazar, rei dos assírios, e tomou Aion e Abel, casa de Maaca, e Janoé, Sedes, e Assor de Galaade e Galileia, e o país de Neftali, transportou todos os seus habitantes para a Síria. Mas Oséias, filho de Ela, fez uma conspiração e armou emboscada contra Facé, filho de Romélio, o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Joatão, filho de Osias. Mas o resto das ações de Facé e tudo que ele fez está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. No ano 2º de Facé, filho de Romélia, rei de Israel, reinou Joatão, filho de Osias, rei de Judá. E ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filho de Sadoc, e ele fez o que era agradável ao Senhor. Procedeu em tudo como tinha feito Osias, seu pai. Todavia não destruiu os altos, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a mais alta porta da casa do Senhor. O resto dessas ações de Joatão e tudo que ele fez está no livro dos anais dos reis de Judá. Nesse tempo começou o Senhor a enviar contra Judá Racim, rei da Síria, a Facélia, e a Facé, filho de Romélia. Joatão adormeceu com seus pais, sendo sepultado na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Acás. No 17º de Facé, filho de Romélia, reinou Acás, filho de Joatão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e 16 em Jerusalém. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era agradável na presença do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, mas andou pelo caminho dos reis de Israel, e até consagrou seu filho, fazendo-o passar pelo fogo, segundo a idolatria das gentes, que o Senhor tinha destruído na entrada dos filhos de Israel. Imolava também vítimas e oferecia incenso nos altos e nos outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Então vieram Racim, rei da Síria, e Facéia, filho de Romélia, rei de Israel de Jerusalém, para pelejar. Tendo-o cercado, o Acás não puderam vencer. Naquele tempo, Racim, rei da Síria, recobrou a Alha da Síria e lançou fora a Alha e os judeus. E os idumeus vieram para a Alha e habitaram ali até o dia de hoje. Mas Acás mandou os mensageiros de Teglatfalazar, rei dos assírios, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Vem e salva-me da mão do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que aliaram contra mim. Tendo ajuntado prata e ouro, que se pôde achar na casa do Senhor e nos tesouros dos reis, mandou o presente aos reis dos assírios. E este condescendeu com a sua vontade. Veio, pois, o rei dos assírios sobre Damasco e a arrasou. E transportou seus moradores para Cirene e matou a Razim. E foi o rei Acás ao encontro de
Glat-Falazar, o rei dos assírios, em Damasco, e como visse o altar erguido em Damasco, mandou o rei Arcado pontífice, Urias, o seu modelo e semelhança, conforme toda a obra dele. E o pontífice Urias fez um altar em conformidade de tudo que o rei Acaz lhe tinha ordenado de Damasco, e assim fez um pontífice Urias, em que o rei Acaz viesse de Damasco. E tendo o rei vindo de Damasco, viu o altar e o venerou, subiu a ele, imolou holocaustos e o seu sacrifício, fez oblações de licores, derramou o sangue das pacíficas que tinha oferecido sobre o altar. E o altar de bronze que estava na presença do Senhor transportou diante do templo, do lugar do altar e do templo do Senhor, e o pôs ao lado da altar para o setentrião. Ordenou também o rei Acaz ao pontífice Urias, dizendo: Tu oferecerás sobre o altar mor o holocausto da manhã e o sacrifício da tarde, o holocausto do rei e o seu sacrifício, e o holocausto de todo o povo da terra e os seus sacrifícios, e as libações, derramará sobre ele o sangue do holocausto e todo o sangue da vítima. Porém, o altar de bronze estará pronto à minha vontade. Executou, pois, o pontífice Urias conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado. Tirou também o rei Acaz as bases entalhadas e a bacia que estava em cima. Tirou o mar em cima dos bois de bronze que sustinham a pô-lo sobre o pavimento larejado de pedra. Tirou trouxinha a tribuna do sábado que tinha mandado fazer no templo e mandou o passadiço exterior por onde o rei ia para o templo do Senhor por causa dos reis dos assírios. O mais das ações de Acaz está no livro dos anais dos reis de Judá. Adormeceu Acaz, que morreu, com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu lugar reinou o filho de Ezequias. No ano do 10º de Acaz, o rei de Judá, reinou Samaria sobre Israel, e Oséias, o filho de Ela, 9 anos, e obrou o mal diante do Senhor, mas não como os reis de Israel que o tinham precedido. Contra ele marchou Salmanasar, rei dos assírios, e Oséia ficou sendo servo dele e lhe pegava os tributos. Mas tendo o rei dos assírios o descoberto a Oséias, mediantando rebelar-se, tinha mandado os mensageiros a Sua, rei do Egito, para não pagar os tributos ao rei dos assírios, como todos os anos costumava. Cercou-o, depois de preso, meteu numa prisão. E tinha Salmanasar feito correrias por todo o país, chegando a Samaria, sitiou 3 anos. Mas no ano 9º de Oséias, tomou o rei dos assírios Samaria, transportou os israelitas para a Síria, e pôs em Rala o Rabor na cidade dos Medos, perto do rio Gozã. Sucedeu, pois, que tendo os filhos de Israel pecado contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado da terra do Egito, do poder do faraó, rei do Egito, e adoraram seus deuses estranhos. E viviam segundo os costumes das gentes que o Senhor exterminara na entrada dos filhos de Israel e dos reis de Israel, porque tinham feito o mesmo. Os filhos de Israel tinham ofendido o Senhor Deus com ações más, e tinham edificado para si altos em todas as cidades, desde as torres dos guardas até a cidade forte. Fizeram para si estátuas e bosques em todos os mais altos outeiros, e debaixo de todas as árvores frondosas, e ali queimavam incenso sobre os altares à maneira das gentes que o Senhor tinha exterminado nas entradas deles. Cometiam ações criminosíssimas, irritando o Senhor, e adoravam as abominações que o Senhor expressamente lhes tinha proibido que não fizessem. O Senhor tinha protestado em Israel e em Judá por todos os seus profetas e videntes, dizendo: Voltai os vossos caminhos corrompidos, guardai os meus preceitos e cerimônias, conforme todas as leis que eu prescrevi a vossos pais, e do mesmo modo eu vou-lo tendo declarado pelos profetas meus servos. Eles não quiseram ouvir, mas endureceram a sua cabeça, como a de seus pais, que não quiseram obedecer ao Senhor seu Deus, e tinham rejeitado as suas leis e o pacto que fizeram com seus pais e as representações contra eles, que contra eles fizera. Tinham corrido após as suas vaidades e obrado vãmente. Seguiram as nações de onde estavam rodeados, acerca das quais o Senhor lhe tinha defendido que não lhe fizessem assim como elas faziam. E tinham abandonado todos os ordeiros fundidos e bosques, e tinham adorado todos os astros do céu, e tinham servido a Baal, e sacrificavam seus filhos e suas filhas pelo povo. E davam as adivinhações e os agouros, e se entregavam a fazer o mal diante do Senhor para o irritar. E o Senhor indignou sobremaneira contra Israel, e os rejeitou diante da sua face, e não ficou senão somente a tribo de Judá. Mas nem essa mesma tribo de Judá guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andou nos erros que Israel tinha obrado. E o Senhor abandonou toda a linhagem de Israel e os afligiu, e os deu em presa dos que os saqueavam, até que lançou da sua presença. Já desde aquele tempo que Israel se separou da casa de Davi, e eles constituíram por seu rei Jeroboão, filho de Nabate, porque Jeroboão separou Israel do Senhor e os fez cair num grande pecado. E andaram os filhos de Israel em todos os pecados que tinham cometido Jeroboão, e não se apartaram deles, até que enfim repeliu o Senhor a Israel diante da sua face, como ele tinha lhe predito por todos os profetas, seus servos, e foi Israel transferido dos seus pais para a Síria até o dia de hoje.
Mas o rei dos assírios trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, Emate, Sefarvaim, e os pôs na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles possuíram a Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando tinham começado a habitar nelas, não temiam ao Senhor. E o Senhor mandou contra eles leões que os matavam. E avisaram ao rei dos assírios, dizendo: os povos que tu transferiste, que mandaste que habitaste na cidade de Samaria, ignoram o culto de Deus do país. E o Senhor mandou contra eles leões, e atente que os matam, porque não sabem o culto de Deus da terra. E o rei dos assírios ordenou, dizendo: mandai para Samaria um dos sacerdotes, que vós de lá trouxestes cativo, e vá, habite com eles, e lhe ensine o culto do Deus da terra. Tendo logo vindo um dos sacerdotes que tinham sido levados cativos de Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinava o modo como deviam honrar ao Senhor. Cada um desses povos forjou a si seu Deus, para si seu Deus, e os puseram nos templos dos altos que os samaritanos tinham edificados, cada nação na sua cidade onde habitava, porque os babilônios fizeram Socote Pemor, e os cuteus fizeram a Nergel, e os de Emate fizeram a Azima, e os heveus fizeram a Nebaás e Tartaque. Mas os que eram de Servaim queimavam seus filhos no fogo em honra a Adremeleque e de Anameleque, deuses de Servaim, e todavia adoravam o Senhor. Eles fizeram os ínfimos do povo sacerdotes dos altos e punham nos templos dos altos. E ainda que adorassem o Senhor, serviam também aos seus deuses e à moda das nações, no meio das quais tinham sido transferidos para Samaria. E ainda hoje seguem o antigo costume. Não temem o Senhor, nem guardam as suas cerimônias, nem ordenações, e nem leis, nem preceitos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, e quem deu o sobrenome de Israel, e com os quais tinha contratado aliança, eles tinha mandado dizendo: não temais os deuses estrangeiros, e não os adoreis, nem os sirvais, nem os sacrifiqueis, mas sim ao Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, por grande poder e o braço estendido, a nele temei e adorai, e a ele ofereceu sacrifícios. Guardai também as cerimônias, as ordenações e as leis e os preceitos, que por ele vos deu por escrito, observando-o todos os dias, e não tenhais medo dos deuses estrangeiros, não vos esqueçais da aliança que ele fez convosco, nem honreis deuses estrangeiros, mas temei ao Senhor vosso Deus, e ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Mas eles não deram ouvidos, mas obraram seguindo ao seu antigo costume. E assim esses povos serviram também os seus ídolos, porque tanto seus filhos como seus netos ainda hoje fazem como fizeram seus pais. Unidade 2. Últimos reis de Judá. No ano terceiro de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, reinou Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos e começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi, filha de Zacarias, e fez o que era bom na presença do Senhor, segundo o que tinha feito Davi, seu pai. Ele destruiu os altos e esmigalhou as estátuas, abaixou os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés tinha fabricado, porque os filhos de Israel até então haviam queimado incenso, e chamou a Noestã, pôs a sua esperança no Senhor Deus de Israel. Portanto, depois dele não houve dentro todos os reis de Judá que lhe fossem semelhante, bem assim como não tinha havido entre aqueles que foram antes dele. E não chegou ao Senhor, e não se chegou ao Senhor, e não se apartou de seus caminhos, e observou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E por isso o Senhor era com ele, e se conduzia com sabedoria em todas as coisas que empreendia. Sacudiu também junto ao rei dos assírios, que não lhe esteve sujeito. Ele destruiu aos filisteus até Gaza, e todas as suas terras, desde as torres dos guardas até a cidade fortificada. No ano 4 do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Ela, de Israel, veio a Salmanasar, rei dos assírios da Samaria, e sitiou-a, e tomou-a, porque foi tomada a Samaria ao cabo dos 3 anos, no 6º ano de Equeias, que é o 9º ano de Oséias, o rei de Israel. E o rei dos assírios transportou os israelitas para a Síria, e os fez habitar em Hala e em Rabor, as cidades dos Medos, perto do rio de Gozã, porque eles não tinham ouvido a voz do Senhor seu Deus, mas haviam violado a sua aliança, e não tinham nem ouvido nem praticado as ordenações que Moisés, servo do Senhor, lhes haviam prescrito. No ano 14º, o rei Ezequias veio a Senaqueribe, rei dos assírios, atacar a todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então mandou Ezequias, rei de Judá, mensageiro aos seus assírios Alaques, e dizendo: eu pequei, retira-te das minhas terras, eu sofrerei tudo o que tu me impuseres. O rei dos assírios impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro.
Ezequias lhe deu toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros do rei. Nessa ocasião, os despedaçou Ezequias as 2 meias portas do templo do Senhor e as chapas de ouro, que ele mesmo tinha forrado, e deu ao rei dos assírios. E o rei dos assírios enviou de Laques a Tartã e a Rabsares e a Rabsaces ao rei Ezequias com grande poder contra Jerusalém, e fizeram alto do pé aqueduto da piscina superior que está no caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei. Saiu, pois, a ter com eles Eliacã, filho de Elcias, mordomor da casa de rei, e Sobna, secretário do estado, e Joaé, filho de Asaf, cronista-mor. E Rabsés lhes disse: Dizei a Ezequias: Eis aqui o que diz o grande rei, o rei dos assírios, que a confiança é esta em que tu te estribas? Acaso tomaste resolução e te preparaste para a batalha? Em que confias, ou para ousares resistir-me? Esperas, porventura, no Egito, que é um bordeão de cana rachada, sobre o qual o homem se firme e as migalhas se meterá pela mão e a traspassará? Assim o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Se vós me disserdes: nós temos a vossa confiança no Senhor Deus, cujos altares e alto destruiu Ezequias e ordenou a Judá e a Jerusalém. Diante desse altar vós adorareis em Jerusalém? Marchai, pois agora contra o rei dos assírios, meu amo, e eu vos darei 2.000 cavalos, e vede se podeis achar homens para montar neles. E como poderei vós ter diante de um só capitão dos últimos servos dos meus cavaleiros? Porventura, sem a vontade de Deus, vim eu a esse lugar para o destruir? O Senhor me disse: entra nessa terra e arrasa. Disseram, pois, a Rabsés: ele é assim, filho de Elcias, e sobe na Joaé: nós te suplicamos que fale a teus servos em síriaco, porque entendemos essa língua. E não nos fales em língua judaica, ouvindo o povo que está em cima do muro. Rabsaces lhe respondeu, dizendo: meu amo me mandou a teu amo e a ti para assim falar, e não antes aos homens que estão sobre o muro, para que comam seus excrementos e bebam seu mijo convosco? Rabsaces pôs-se em pé e gritou em alta voz em língua judaica e disse: ouvi as palavras do grande rei dos assírios. Eis aqui o que diz o rei: não vos seduza, Ezequias, porque ele não vos poderá livrar da minha mão, nem vos faça confiar Senhor sobre o Senhor, dizendo: o Senhor infalivelmente nos livrará, e essa cidade não será entregue na mão do rei dos assírios. Não queirais ouvir a Ezequias, porque eis aqui o que diz o rei dos assírios: tratai comigo, que vos é útil, e vinde para mim. Cada um de vós comerá da sua vinha, da sua figueira, beberei das águas das vossas cisternas, até que eu venha e vos transfira para uma terra que é semelhante à vossa, para uma terra frutífera e fértil de vinho, de terra de pão e de vinhas, terra de olivais e de azeite e de mel, e vivereis e não morrereis. Não queirais dar ouvidos a Ezequias, que vos engana, dizendo que o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das gentes livraram as suas terras da mão do rei dos assírios? Que é feito do Deus de Servaim, de Anã e de Ava? Acaso livraram eles na minha mão de Samaria? Quais são eles entre todos os deuses das terras que livraram da minha mão o seu próprio país, para que o Senhor possa livrar da minha mão a Jerusalém? Calou-se, pois, o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque eles tinham recebido ordem do rei para que não lhes respondesse. Veio Eliciaim, filho dos Elcias, mordomo-mor, e Sobna, secretário do estado, e José, filho de Asaf, cronista-mor, e ter Ezequias rasgados os vestidos, e lhes referiram palavras de Rabsaces. O que, tendo ouvido o rei Ezequias, rasgou os seus vestidos e cobriu-se de saco, e entrou na casa do Senhor, e mandou a ele e assim, mordomo-mor da sua casa, e a Sobna, o secretário de estado, e os velhos sacerdotes cobertos, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhes disseram: eis aqui o que diz Ezequias: esse é um dia de tribulação, de increpação e de blasfêmias. Os filhos chegarão a ponto de nascer, porém o que está com as dores não tem forças. O Senhor teu Deus talvez terá ouvido as palavras de Rabsaces, a quem enviou o rei dos assírios, o seu amo, o seu amo, para blasfemar o Deus vivo e para insultar com palavras o que o Senhor Deus ouviu. Pois oração ao Senhor por este resto que ainda se acha. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías, e Isaías respondeu: direis ao vosso amo o seguinte: não temas essas palavras que ouvistes, nas quais os servos do rei dos assírios me blasfemaram. Eu estou para lhe enviar um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para sua terra, e eu farei fortalecer a espada na sua terra.
Voltou por Rabsaces e achou o rei dos assírios sitiado a Lóbna, porque tinha sabido que o rei havia se retirado a Laques. E como Senaqueribe tivesse ouvido os que diziam de Taraca, o rei da Etiópia, e ele saiu para pelejar contra ti. Indo contra ele, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Direis a Ezequias, rei de Judá: Vê, não te seduza o teu Deus, no qual tem confiança, nem digas: Jerusalém não será entregue na mão do rei dos assírios, porque tu mesmo tem ouvido que o rei dos assírios fizeram por todas as terras e como se arruinaram. Acaso, pois tu só poderá te salvar? Porventura os deuses das gentes livraram os povos que os meus pais devastaram, a saber, a Gozã e a Aranha, a Ezef e aos filhos de Éden que estavam em Telacer, que é feito do rei Emate, do rei Arfade, do rei da cidade de Servaim, de Ava. Ezequias, pois, tendo recebido a carta da mão dos mensageiros e lendo-a, foi para a casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor e fez a sua oração diante dele, dizendo: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és só o que és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina tua orelha e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou se blasfemasse diante de vós, o Deus vivente. E, na verdade, o Senhor, o rei dos assírios, destruíram as nações das terras de todos. Lançaram seus deuses no fogo, porque eles não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de pau e de pedra, e deram cabo deles. Salva-nos, pois, agora, Senhor, o nosso Deus, das suas mãos, para que todos os reinos das terras saibam que só tu és o Senhor. Mandou, pois, dizer Isaías, filho de Amós, a Ezequias: Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel. Eu ouvi a oração que me fizeste tocante a Senaqueribe, rei dos assírios. Eis aqui o que disse ele: A virgem, filha de Sião, te desprezou e te escarneceu. Jerusalém sacudiu a sua cabeça por trás de ti. A quem insultaste e quem blasfemaste? Contra quem se levantaste a tua voz e ergueste ao alto os teus olhos? Contra o santo de Israel. Tu blasfemaste o Senhor por meio dos seus servos e disseste: Com a multidão das minhas carroças subi ao alto dos montes no cume do Líbano e deixei abaixo os seus altos cedros e as mais formosas e as suas mais notáveis faias. Penetreis até que seus limites e até o bosque do seu Carmelo e eu o cortei. Bebi as águas estrangeiras, sequei com as plantas dos meus pés todas as águas que estavam fechadas. Tu logo não ouviste dizer o que eu fiz desde o princípio? Desde os dias antigos eu formei esse projeto e agora executei, e as fortes cidades serviram de ruína ou dos outreiros que se pelejam. E os que nela habitam, abatidas as forças, se atemorizaram e ficaram confundidos, tornaram-se como o feno dos campos, como a erva verde dos telhados que se secou antes de amadurecer. Eu previ a tua habitação e a tua saída, a tua entrada, o teu caminho e o teu furor contra mim. Tu te fizeste louco contra mim, e a tua soberba subiu até as minhas orelhas. Eu te porei um círculo nos teus narizes, e a tua mordaça e os teus beiços, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Tu, porém, Ezequias, terás este sinal: come neste ano que achares, e no seguinte ano que nascer por si mesmo. Mas no terceiro semeai que eu colhei, plantai as vinhas e colhei os frutos delas. E tudo que ficar da casa de Judá lançará raízes para baixo, produzirá o seu fruto para cima. Porque de Jerusalém sairão as relíquias do monte de Sião, e o que será salvo. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, eis aqui o que o rei dos assírios diz ao Senhor: Ele não entrará nessa cidade, nem despedirá setas contra ela, nem será investida pela força dos escudos, e nem será cercada de trincheiras. Ele voltará pelo caminho de onde veio, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Eu protegerei essa cidade e salvarei por amor a mim, e por amor ao meu servo Davi. Aconteceu, pois naquela noite que veio um anjo do Senhor e matou no campo dos assírios 185.000 homens. E Senaqueribe, tendo levantado ao amanhecer, viu todos esses corpos dos mortos e retirando-se, retirou-se Senaqueribe, rei dos assírios, e ficou em Nínive. E então ele adorava o templo de Nesrobe, seu deus, Adramaleque, Sarazar, seus filhos, o mataram a estocadas e fugiram para a terra dos armênios. Em lugar dele reinou seu filho Assaradom. Neste tempo adoeceu Ezequias de morte, o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele, e lhe disse: Eis aqui o que diz o Senhor: ordena a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele virou o rosto para a parede e fez uma oração ao Senhor, dizendo: peço-te, lembra-te e suplico, que do modo que eu andei diante de ti, em verdade, em um coração perfeito, o que fiz era do teu agrado. Depois derramou grande cópia de lágrimas. E antes que Isaías tivesse passado metade do átrio, o Senhor lhe falou, dizendo: volta, diz Ezequias, condutor do meu povo.
Eis aqui o que diz o Senhor de Davi, teu pai. Eu ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, e olha que eu te dei saúde. Daqui a 3 dias irás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos aos dias da tua vida. Além disso, eu te livrarei a ti e a cidade da mão dos reis dos assírios, e protegerei essa cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. E disse Isaías: Trazei-me cá uma massa de figos. Como lhe trouxessem e pusessem sobre a úlcera do rei, ficou curado. Mas Ezequias tinha dito a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me sarará e que dentro de 3 dias irei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: Este será o sinal da parte do Senhor, que o Senhor há de cumprir a palavra. E disse: Quer que a sombra se adiante 10 linhas ou que eu retroceda outros tantos graus? E Ezequias disse: É fácil que a sombra se adiante 10 linhas. Não quero que isto faça, senão que volte até 10 graus. Invocou o profeta Isaías ao Senhor e fez que a sombra voltasse pelas linhas pelas quais já tinha passado o relógio de Acás 10 graus atrás. Naquele tempo, Bedoraque Baladã, filho de Baladã, rei dos babilônios, enviou uma carta e presentes a Ezequias, porque tinha sabido que Ezequias havia estado doente. Ezequias se alegrou com a sua vinda e mostrou a casa dos aromas, o ouro, a prata e vários bálsamos e ungüentos e a estância de seus vasos, tudo que podia ter em seus tesouros. Não houve nada no seu palácio, nem coisa que fosse sua, que Ezequias não lhe mostrasse. Veio o profeta Isaías buscar Ezequias e lhe disse: O que disseram esses homens? Ou de onde vieram eles para te falar? Ezequias lhe respondeu: Vieram-me de um país muito remoto da Babilônia. E ele respondeu: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há no meu palácio, não há nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. E então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis, virão dias em que será transportado para a Babilônia tudo que há em tua casa, tudo que seus pais ajuntaram até este dia. Não ficará coisa alguma, e até teus mesmos filhos que saíram de ti e que tu terás gerado serão levados e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: É justa a palavra do Senhor que tu me anuncias, haja paz e verdade em meus dias. O resto das ações de Ezequias e seu grande valor, o modo que fez a piscina, o aqueduto e como se metesse a água dentro da cidade, tudo isso está escrito nos anais dos reis de Judá. Ele adormeceu com seus pais, em seu lugar reinou seu filho Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Rafsiba. E ele obrou mal diante do Senhor, seguindo os ídolos dos gentes que o Senhor tinha expulsado na entrada dos filhos de Israel. Perverteu-se, reedificou os altos que seu pai tinha destruído. Levantou altares de Baal e plantou os bosques como tinha feito Acabe, rei de Israel. Adorou todos os astros do céu e lhe rendeu culto. E construiu os altares na casa do Senhor, do qual se tinha dito: Eu estabelecerei o meu nome em Jerusalém. E dedicou altares a todos os astros do céu nos 2 átrios do templo do Senhor e fez passar seu filho pelo fogo. Amou adivinhações e observou agouros, instituiu pitões e multiplicou arúpsis, de sorte que cometeu o mal aos olhos do Senhor e o irritou. Pôs também o ídolo do bosque que tinha plantado no templo do Senhor, no qual o Senhor tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: Neste templo em Jerusalém, que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o nome para sempre. Mas não permitirei que Israel ponha o pé para fora da terra que eu dei a seus pais, contanto que eles guardem tudo que eu lhes mandei e toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Eles, porém, não ouviram, foram reduzidos por Manassés para fazerem ainda mais o pior que tinham feito a gentes que o Senhor desfez na entrada dos filhos de Israel. Falou, pois, o Senhor pelos profetas dos seus servos, dizendo: Porque Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações ainda mais detestáveis do que tudo quanto os amorreus tinham feito antes dele, e fez pecar e fez pecar também a Judá com as suas infâmias. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Eis aí farei eu vir tais pagas sobre Jerusalém e Judá, que todos que a ouvir ficarão-lhe retinho as ambas e as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordão de Samaria e o peso da casa de Acabe. E eu apagarei Jerusalém como se apaga o que está escrito numa tábua. Riscando a varrerei e repassarei muitas vezes o ponteiro por cima da sua superfície. Abandonarei os restos da minha herança e os entregarei nas mãos dos meus inimigos, e servirão para serem assolados e roubados
derrotados por todos os seus adversários, porque eles cometeram mal diante de mim e continuaram em me irritar desde o dia que os seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, derramou também Manassés arroios de sangue inocente, enchendo Jerusalém até a boca, fora os seus pecados que tinha feito pecar a Judá para fazer o mal diante do Senhor. O resto das ações de Manassés e tudo que ele fez está no livro dos anais dos reis de Judá. Adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim de Oza. No seu lugar reinou Amon. Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Messalemete, filha de Aro de Geteba, e ele fez o mal diante do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Andou por todos os caminhos por onde tinha andado seu pai, serviu abominações que tinha servido seu pai, as adorou, abandonou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Seus servos lhe armaram traições e mataram o rei em sua casa. Mas o povo da terra matou todos aqueles que tinham conspirado contra o rei Amon. Constituíram Josias, seu filho, para reinar em seu lugar. O resto das ações de Amon está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Enterraram seu jazigo, o jardim de Oza. Em seu lugar reinou seu filho Josias. Josias tinha 8 quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ídida, filha de Radaia e Bezecate. E ele fez o que era da agrado do Senhor e mandou em todos os seus caminhos de Davi, o seu pai. Não declinou nem para a direita nem para a esquerda. No ano 18º, o rei de Josias enviou o rei Safã, filho de Aslia, filho de Messulão, secretário no templo do Senhor, dizendo: vai ter com o pontífice Eucias para se juntar o dinheiro que se tem metido no templo do Senhor, o qual os porteiros do templo têm recebido do povo, e deu os oficiais pelos aparelhadores da casa do Senhor, os quais também o distribuíram pelos que trabalharam no templo para fazer os reparos, isso é, os carpinteiros, pedreiros, pelos que consertam os muros que têm abertas, e para quem também se comprem madeiras, pedras das pedreiras, para reparar o templo do Senhor. Todavia, não lhe dê por conta o dinheiro que recebem, mas o tenham em seu poder e sua boa fé. E disse o pontífice Eucias ao secretário Safã: eu achei um livro da lei na casa do Senhor, e Eucias deu este livro a Safã, que também o leu. Veio também o secretário Safã ao rei, e lhe deu conta de que lhe tinha mandado, e disse: os teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram para os aparelhadores das obras do templo do Senhor, e distribuírem pelos oficiais. Contou o mais secretário Safã ao rei, dizendo: o pontífice Eucias me deu um livro. Como Safã lesse diante do rei, disse: o rei tivesse ouvido as palavras do livro da lei do Senhor, rasgou seus vestidos, e ordenou ao pontífice Eucias e a Aicão, filho de Safã, e a Cobor, filho de Mica, e Safã, secretário de Acias, oficial do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor acerca de mim e do povo de todo o Judá, sobre as palavras desse livro que se achou. Pois a ira do Senhor se acendeu grandemente contra nós, porque os nossos pais não ouviram as palavras desse livro, deixando de fazer tudo que nos fora prescrito. Portanto, o pontífice Eucias e Aicão e Acobor e Safã, Azias, foram ter com a profetisa Olda. Mulher de Selum, filho de Tecuas, filho de Arás, guarda-roupa, a qual habitava em Jerusalém na segunda, e falaram-lhe. Ela lhe respondeu: eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel. Dizei ao homem que vos mandou a mim: eis aqui o que diz o Senhor. Eis aí estou eu para fazer cair os males sobre este lugar, sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras da lei que o rei de Judá leu. Porque eles me deixaram e ofereceram sacrifícios a deuses estrangeiros, irritando-me em todas as obras de suas mãos. E a minha indignação se acederá contra este lugar e não se extinguirá. Ao rei, porém, de Judá nos enviou a consultar o Senhor, assim direis: eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel. Porque tu ouviste as palavras do livro, e o teu coração se atemorizou, e tu humilhaste diante do Senhor. Depois de ouvidas as palavras contra este lugar e os seus habitantes, porque as dúvidas que ele viram a ser objeto de espanto e da execração, porque tu rasgaste os seus vestidos e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso eu te farei descansar com teus pais, e serás sepultado em paz no seu sepulcro, para que os teus olhos não vejam os males que eu hei de fazer cair sobre esse lugar. Eles, pois, referiram ao rei o que a profetisa dissera, o qual mandou ajuntar à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei foi ao templo do Senhor, e todos os varões de Judá e todos os que habitavam em Jerusalém com ele, sacerdotes, profetas, todo o povo, o mais pequeno até o maior. E leu, ouvindo todos eles, todas as palavras do livro do concerto que fora achado na casa do Senhor. E o rei pôs em pé sobre um degrau, e o fez o concerto com o Senhor, que andariam pelo caminho do Senhor e observariam os seus preceitos e ordenações e as cerimônias de todo o seu coração e com toda a sua alma, e cumpriram as palavras deste concerto que estava
estavam escritas naquele livro e o povo que esteve pelo pacto. Mandou o rei ao pontífice Osias e os sacerdotes da segunda ordem e aos porteiros que lançassem fora do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal e no bosque para toda a malícia do céu. Ele os queimou fora de Jerusalém no vale Cedron e fez levar as suas cinzas para Betel. Aboliu também os agoureiros que tinham sido constituídos pelos reis de Judá para sacrificarem nos altos da cidade de Judá e em torno de Jerusalém, os que ofereciam incenso a Baal e ao sol e à lua e aos 12 signos e toda a milícia do céu. E mandou que levasse o bosque da casa do Senhor para fora de Jerusalém, ao vale de Cedron, e os queimou aí, reduziu a cinza e as fez lançar sobre os sepulcros do povo. Derrubou mais as casinhas dos efeminados que havia na casa do Senhor, para os quais as mulheres teciam com os pavilhões do bosque, e ajuntou todos os sacerdotes da cidade de Judá, e profanou os altos onde os sacerdotes sacrificavam, desde Gaba até Betsabé. Destruiu os altares das portas, a entrada da casa de Josué, príncipe da cidade, que ficava à esquerda na porta. Mas os sacerdotes dos altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam somente o lugar de Tofete, que é no vale do filho Enom, para que ninguém sacrificasse seu filho ou filha pelo fogo de Moloque. Tirou também os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol à entrada do templo do Senhor, perto da pousada do eunuco, Natameleque, que era Farurim, e queimou as carroças do sol. Destruiu também os reis, os altares que estavam sobre a cúpula da câmara de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, os altares que Manassés tinha construído nos dois altos do templo do Senhor. E correu daí e lançou cinza deles no ribeiro de Cedron. Contaminou também ao rei os altos que havia em Jerusalém, a parte no monte de escândalo, aos quais o rei Salomão, rei de Israel, tinha edificado a Astrote, ídolo dos Sidônios, e a Cama, os tropeços de Moabe, e Melcom, abominação dos filhos de Amon. Fez em migalhas as estátuas e cortou os bosques, encheu esses lugares de ossadas e de mortos, e também o altar que estava em Betel, e o alto que tinha edificado em Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito a pecar Israel, e destruiu aquele altar. O alto queimou-os, reduziu os cinzas e incendiou também o bosque. Tornando Josias, viu neste lugar os sepulcros que havia pelo monte. Mandou tirar os ossos dos sepulcros, os queimou sobre o altar e profanou, segundo a palavra do Senhor, que pronunciou que o homem de Deus que tinha predito essas coisas, dizendo: Que monumento é este que vejo? E os cidadãos daquela cidade lhe responderam: É o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá e que predisse essas coisas que tu fizeste sobre o altar em Betel. E disse: Deixai-o, ninguém toque nos seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos como os ossos do profeta, que tinha vindo de Samaria. Até destruiu também Josias todos os templos dos altos que haviam na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham edificado para irritarem o Senhor, que lhes fez tudo assim como havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que neles curavam dos altares. Queimou sobre eles esses altares de ossos humanos. Recolheu-se a Jerusalém e ordenou a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus, do modo que está escrito no livro do concerto. Porque não se celebrou a Páscoa a tal tempo, desde o tempo dos juízes que julgaram Israel, e em todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Como se faz essa Páscoa em honra do Senhor em Jerusalém no ano 18º do rei Josias. Aboliu também Josias os pitões dos adivinhos e as figuras dos ídolos e as abominações que tinham havido no país de Judá e de Jerusalém, para cumprir com as palavras da lei que estavam escritas no livro que o pontífice Osias achou no templo do Senhor. Não houve rei antes de Josias que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, e de toda a sua alma e de toda a sua força, conforme em tudo a lei de Moisés. Nem depois dele houve outro semelhante a ele. Contudo, o Senhor não desistiu do seu extremo furor com que se tinha acendido a sua indignação contra Judá, por causa dos crimes que Manassés tinha o irritado. Por isso, diante do Senhor, eu arrojarei também a Judá disse o Senhor, eu arrojarei também a Judá diante da minha face, como arrojei Israel, e abandonarei a essa cidade de Jerusalém que eu escolhi, e a casa a qual eu disse: meu nome estará ali. O resto das ações e tudo que fez está no livro dos anais dos reis de Judá. No tempo do faraó Necal, o rei do Egito, marchou contra o rei dos assírios para a banda de Eufrates. O rei Josias lhe foi sair ao encontro, e tanto que viu foi morto em Magido, e os seus servos o levaram morto em Magido, e os transportaram a Jerusalém, e sepultaram o seu jazigo, e o povo da terra pecou em Joás,
pegou em Joacás, filho de Josias, e o ungiram e o constituíram rei do lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, de Lobna. E ele fez o mal diante do Senhor, conforme tudo que haviam feito seus pais. O faraó Necal prendeu em Rebla, que é no país de Emate, para que ele não reinasse em Jerusalém. Multou a terra em 100 talentos de prata e num talento de ouro. E o faraó Necal constituiu a rei Eliacim, filho de Josias, para reinar no lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Joaquim. E levou a Joacas e a conduziu ao Egito, e ele morreu. E Joaquim deu a Faraó a prata e o ouro do imposto que havia estabelecido por cabeção sobre a terra para pagar a contribuição conforme a ordem do Faraó. E exigiu a cada um do povo a terra da proporção dos seus teres, tanto prata como ouro para dar ao Faraó Necal. Tinha Joaquim 25 anos quando começou a reinar. Reinou 11 em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zébida, filha de Fadaia de Ruma. E ele fez o mal diante do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Em tempo, marchou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Joaquim ficou sendo seu servo de 3 anos. E ao depois se rebelou contra ele. E o Senhor mandou contra eles salteadores de Caldeia, e os salteadores da Síria, os salteadores de Moabe, e os salteadores dos filhos de Amon. E o fez vir contra Judá para extinguirem, segundo a palavra do Senhor, que tinha dito pelos profetas seus servos. Aconteceu isso em virtude da palavra do Senhor contra Judá, para o tirar da sua presença por causa de todos os crimes que Manassés tinha cometido e por causa do sangue inocente que ele derramou, tendo enchido a Jerusalém de sangue inocentes. E por isso o Senhor não quis mostrar-se propício. O resto das ações de Joaquim, tudo que ele fez, está escrito no livro dos Anais dos reis de Judá. Joaquim adormeceu com seus pais, em lugar reinou seu filho Joaquim. O rei do Egito, daquele tempo em diante, não saiu mais do seu reino, porque o rei da Babilônia tinha levado tudo o que tinha sido do rei do Egito, desde o regato do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noesta, filha de Eunatã de Jerusalém, e ele fez o mal diante do Senhor, conforme tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo vieram os oficiais de Nabucodonosor, filho do rei da Babilônia, contra Jerusalém. A cidade foi bloqueada com entrincheiramentos. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, com as suas gentes contra a cidade para combater. E Joaquim, rei de Judá, saiu à presença do rei de Babilônia, e ele, a sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia recebeu no 8º ano do seu reinado. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito no templo do Senhor, conforme a palavra. E transferiu a toda Jerusalém todos os príncipes, os valentes do exército, 10.000 cativos a todos os artífices e lapidários. E não ficou nada, à exceção dos pobres dentre o povo da terra. Transferiu também para a Babilônia Joaquim e a mãe do rei e as mulheres do rei e seus eunucos. E levou os cativos de Jerusalém a Babilônia de todos os juízes da terra. Todos os homens robustos em número de 7.000, artífices lapidários em número de 1.000, todos os homens fortes e guerreiros e o rei da Babilônia levou os cativos para os homens fortes e guerreiros, e o rei da Babilônia os levou cativos para lá. E constituiu o rei em seu lugar a Matanias, seu tio paterno, e lhe pôs o nome de Sedecias. Tinha Sedecias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se de Amital, filha de Jeremias de Lobna, e ele fez o mal diante do Senhor, conforme que fizeram Joaquim, porque a ira do Senhor crescia contra a sua presença, e Sedecias se rebelou contra o rei da Babilônia. Aconteceu, pois, que no ano 9º do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e lhe pôs em cerco. Levantaram as trincheiras ao redor dela, e a cidade ficou fechada e circunvalada a 10º ano do rei Sedecias, no dia 9 do mês, e a cidade se viu super apertada de fome, e não havia pão para o povo da terra. E abriu-se brecha na cidade. Todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros perto do jardim do rei. Enquanto os caldeus apertavam ao cerco da cidade, fugiu, pois, Sedecias pela estrada que vai para as campinas do deserto. O exército dos caldeus foi em seguimento do rei e o alcançou na planície de Jericó, e todos os guerreiros que estavam com ele foram desmantelados e o desampararam.
Tendo, pois, apanhado as mãos do rei, o levaram a Reblata ao rei da Babilônia, o qual se pronunciou com a sua presença e matou os filhos de Sedecias à vista dele. E vazou-lhe os olhos e prendeu com caldeias e levou para a Babilônia. No dia 7º do 5º mês, que é o 19º ano do rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nabuzardã, general do exército, servo do rei da Babilônia. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e as casas de Jerusalém, entregou às chamas todos os edifícios, todo o exército dos caldeus que estavam com o general da tropa, e deitou debaixo em todos os muros de Jerusalém. Nabuzardã, general do exército, transportou todo o resto do povo, porque tinha ficado na cidade os desertores, que tinham passado ao rei da Babilônia, e o resto da plebe. Todos os pobres da terra deixou para cultivarem as vinhas e os campos, e os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam no templo do Senhor, e as bases de um mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e transportaram para a Babilônia todo o bronze. Levaram também as panelas de bronze e as jarras e os garfos e as tazas e os tais, quais os bronzes que usavam no ministério. E assim mesmo, os turíbulos e os copos, que era de outra parte, e o que se era de prata, e levou o general do exército a saber, 2 colunas ao mar e as bases que Salomão tinha feito no templo. Era infinito o peso de todos os vasos de bronze. Cada coluna tinha 18 côvados de altura e sobre um capitel de bronze de 3 côvados e alto, e uma rede de romã sobre o capitel da coluna e tudo de bronze, e a coluna tinha os mesmos ornados. Levou também o general do exército a Saraias, o primeiro sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 porteiros, e um eunuco da cidade que comandava a gente da guerra, e as 5 homens dos que assistiam ao rei, os quais achou na cidade, e a Sófer, o esplendor do exército, que exercitavam os soldados bisões ao povo da terra, e as 60 homens do povo que se acharam na cidade. Tomando-a, Nabuzardã, general do exército, os levou ao rei da Babilônia, Reblata. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Reblata, na terra de Amate. E Judá foi translado fora do seu país. E do povo que tinha ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, filho da Babilônia, tinha deixado, entregou o comando de Godolias, filho de Aicão, filho de Safã. O que, tendo sabido a todos os oficiais do exército e eles, agentes que estavam com eles, a saber que o rei da Babilônia havia nomeado o governador Golias, vieram ter com Golias em Masfa, Ismael e Natanias, e Joaquim, filho de Careé, e Saraia, filho de Neumete, e Netofatites e Jezonias, filha da Maacate, e todos os seus companheiros. Godolias lhes jurou a eles e a todos os seus companheiros, dizendo: não se vos dê de servir aos caldeus, ficai aí no país e servi ao rei da Babilônia, e bem o sucederá. Cabo de 7 meses aconteceu que veio Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, do sangue real, e 10 homens em sua companhia, e feriram a Godolias, que morreu. Também aos judeus, aos caldeus que estavam com ele em Masfa. E levantando-se todo o povo pequeno até o maior, os oficiais do exército, temendo aos caldeus, fugiram para o Egito. E aconteceu no ano 37º da transmigração de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º do mês, que viu Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, aliviou a pessoa de Joaquim, rei de Judá, tirando-o do cárcere. Ele falou benignamente, pôs o seu tronco acima do trono dos reis, que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos que tinha usado no cárcere e comia o pão sempre à sua vista todos os dias da sua vida. Assinou-lhe também alimentos perpétuos diariamente lhe dava o rei em todos os dias da sua vida.